porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Antes de começarmos o nosso vídeo, deixe o seu like. Você que ainda não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreva nesse canal, compartilhe e será bênção para a sua vida. Estamos no sábado de Páscoa e a nossa reflexão hoje é sobre este sábado que há 2000 anos atrás pareceu ser um sábado sombrio, de desesperança, de frustração. A história começa no jardim que o próprio Deus plantou, na terra que até então ele chamava de Éden, e ali colocou o homem que ele fez à sua imagem e semelhança, a coroa da criação de Deus, e este se deixou seduzir pela antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás. A partir daí, uma longa história se desenrola até o Getsemane, outra vez um jardim. Getsemane, que significa azeite prensado. Ali, o Senhor Jesus sentiu toda a angústia da crucificação e teve o seu suor convertido em sangue, mas ali foi decisivo, porque ali ele aguça a decisão de voluntariamente morrer no meu e no seu lugar. A sua oração retrata bem isso, quando ele diz: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. Depois ele vai para a cruz e dá um brado dizendo: está consumado. Na verdade, ele estava dizendo: a dívida da humanidade está paga. A cruz foi o marco decisivo do antes e do depois para a vida cristã. Mas isso nós sabemos agora. Naquele dia, sexta-feira da Paixão, os discípulos não entenderam isso. E o que eles viram foi o horror da crucificação e o enterro às pressas. Enrolaram o corpo de Jesus num lençol, o colocaram num túmulo novo de propriedade de José de Arimateia, selaram aquele túmulo com uma pedra e todos foram para casa para a noite mais densa, mais sombria e de maior desilusão na vida de um crente em Jesus. Porque naquele instante ninguém estava entendendo absolutamente nada, embora Jesus tenha anunciado tudo que iria sofrer. Para nós hoje é fácil compreendermos o que aqueles discípulos passaram, porque nós já sabemos o depois. Mas eles se viram numa situação em que toda a sua esperança simplesmente desvaneceu. Com medo, assustados, se esconderam todos. Eles que pensavam que aquele seria aquele que redimiria Israel dos seus pecados. Esperavam que ele fosse o Messias e eu creio que nem mesmo Judas Iscariotes imaginasse que Jesus fosse condenado. Uma noite sombria de sexta-feira, um sábado demorado. Acontece que durante esse intervalo, e amanhã a gente vai falar sobre o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, mas hoje nós vamos falar do sábado, sem contudo se ater
algumas questões teológicas que a gente pode falar depois. O sepultaram no túmulo, foram para casa, mas Jesus, ele foi ao inferno. E chegando lá, ele bradou, a Paulinha, na sua canção, ela diz que o inferno estava em festa. Eles pensavam ter matado o Filho de Deus, mas como um leão que ruge, ele foi lá, no inferno, esmagou a cabeça da serpente. A palavra bíblica é catárgio, que significa destruir, aniquilar, tornar sem efeito, tornar nulo. Ele destruiu o poder do diabo. Enquanto os discípulos estavam em cima, pensando e chorando e se lamentando, escondidos e com medo, Jesus estava conquistando para a humanidade a maior vitória. A vitória contra o diabo e contra a morte. Ele destruiu. A palavra diz que ele aniquilou com o diabo. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. E eu creio que o primeiro lugar onde ele deu o brado, dizendo: "É-me dado todo o poder no céu e na terra", foi lá no inferno. Ele subjugou Satanás. Subjugou todo o principado e potestade. Todas as hostes espirituais da maldade foram subjugadas. E o Senhor Jesus triunfou, expondo no mundo espiritual Satanás e seus demônios ao escárnio, à zombaria. E como é poderoso nós compreendermos isso. Ali no inferno, no Hades, ele pregou aos espíritos em prisão, e eu não vou entrar no detalhe disso agora. Podemos fazer isso posteriormente. Mas em testemunho a todas as gerações que ele é o Filho de Deus e que a dívida estava paga, ele pregou também aos espíritos em prisão. Aos discípulos restava a angústia de mais um dia sem o seu mestre. Isso é muito propício para nós hoje. Num período de pandemia, num período de medo, de caos, de incertezas, de angústias, de afastamento dos entes queridos, de não poder abraçar, de não poder beijar, de não poder sequer dar as mãos, de andar cheio de cuidados, cheio de incertezas do amanhã. A nossa esperança está no Filho de Deus. Ele não ficou na cruz. Amanhã nós vamos falar que ele também não ficou no túmulo. Mas ele é vencedor por excelência. Ali, ele estava ganhando a vitória para todos nós. Portanto, hoje, meu amado, tenha certeza de que o seu Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, embora esteja em silêncio, embora pareça que não está fazendo absolutamente nada, para muitos é como se ele ainda estivesse morto. Ele vive para todo sempre. E ele trabalha dia e noite para que andemos em vitória. Ele conquistou para nós a vitória que era impossível para a humanidade, para nos fazer mais do que vencedores. Catárgio, ele destruiu o poder do diabo. Ele destruiu o poder da morte. E no nome dele, nós temos a vitória para a glória do nome do Senhor. Amanhã vamos estar falando sobre a ressurreição. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Oremos. Papai querido, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, aquele que conquistou para nós a vitória contra o inferno e contra a morte. No nome dele, Senhor, nós abençoamos o teu filho que está aí do outro lado. E rogamos, Senhor, que haja entendimento e revelação da tua palavra no poder que Jesus Cristo tem sobre todas as enfermidades, sobre toda a pandemia e sobre todo o espírito imundo.
porque ele já destruiu o poder do diabo e destruiu o poder da morte. Obrigado, Senhor, porque as chaves da vida estão com Jesus. As chaves da morte estão com Jesus. A chave do inferno está com Jesus. E nele nós somos mais do que vencedores. Papai querido, que a tua graça continue conosco. Que o amor do nosso Pai Celestial repouse em cada coração neste sábado. E que o teu Espírito Santo esteja não só nos confortando, mas nos dando toda a direção, todo o discernimento, toda a sabedoria e toda a consciência da obra vicária de Cristo lá na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por este privilégio. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.